Bezerra Hashem, Daf Chav Bet, etado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos na Daf Chav Alef Amud Bet, na quarta linha de baixo, começando um novo capítulo. Fala a Mishnah, Vlat Chatat, Tmurat Chatat, Vechatat Shemetu Be'aleh. Então, a gente vai se tratar aqui das leis do Chatat. Vimos numa Mishnah, faz alguns dapim, que tem 5 tipos de sacrifícios de Chatat que não são sacrificados e também não podem ser resgatados. Normalmente, quando um sacrifício se invalida, por exemplo, se torna defeituoso, ele pode ser resgatado, a pessoa pode transferir a santidade do animal para dinheiro. Ele pode fazer ele próprio com o dinheiro dele, ou ele pode vender o animal. E o dinheiro tem a santidade do sacrifício. Tem situações que o Chatat não pode nem ser sacrificado, nem pode ser resgatado. Então, 5 casos são o filhote do Chatat, de uma fêmea grávida. O segundo caso é a Tmurá do Chatat. O terceiro é o Chatat que o dono faleceu. Então o dono pecou, tinha que trazer o Chatat, santificou o Chatat e ele morreu. Então o Chatat sobrou, ele é deixado para morrer, como os outros Chataot. Nesses 5 casos, o Chatat não é nem sacrificado, nem resgatado, ele é deixado para morrer. Mas, os outros 2 casos que a gente não mencionou, a lei vai depender. Então, fala a Mishnah, um caso que o Chatat fez 1 ano de idade. O Chatat, para ser sacrificado, tem que ter até 1 ano. Ele fez 1 ano de idade. E o Chatat que foi perdido e depois foi encontrado, e no caso, fala a Mishnah, foi encontrado defeituoso. Então, explicando melhor tudo isso. No caso que o Chatat foi perdido, a pessoa sacrificou um outro Chatat e encontrou o primeiro. Esse Chatat que foi encontrado depois que o dono já sacrificou o seu Chatat. Então, esse Chatat que foi encontrado é deixado para morrer. Fala a Mishnah, no caso que o Chatat fez 1 ano de idade, e no caso que o Chatat foi perdido e foi encontrado defeituoso, fala a Mishnah, se isso aconteceu, o animal fez 1 ano de idade, o animal que foi perdido foi encontrado depois que o dono já sacrificou um outro Chatat, esse Chatat, primeiro, que fez 1 ano ou foi encontrado, ele é deixado para morrer. Venal Satmura, esse Chatat que é deixado para morrer não tem nenhuma santidade. Não é possível fazer Tmurá dele. A pessoa diz, o animal laico é substituto desse Chatat, o animal laico não se santifica. Lo nenim velo mole. Pela Torá, será permitido ter proveito desse animal, que tem que ser deixado para morrer. Não tem a proibição de meilá, porque não tem santidade. Os sábios falaram, não tenha proveito desse animal, como uma cerca, para que a pessoa não tenha proveito de um sacrifício. Então isso que a gente falou é no caso que o Chatat fez 1 ano de idade, ou foi perdido e encontrado defeituoso, num caso que o dono já sacrificou um outro Chatat, esse primeiro é deixado para morrer. Mas, se o dono não sacrificou o Chatat ainda, e encontrou o Chatat perdido, ou o Chatat fez 1 ano de idade, esse Chatat pode ser resgatado. Vamos esperar que ele se defeitue, ele pode ser resgatado, o dinheiro do resgate vai ser usado na compra do Chatat. O dono não saiu da sua obrigação ainda, não sacrificou nenhum Chatat, pode usar o dinheiro do resgate desses animais para comprar o Chatat. Você Tmurá uma limba, nesses casos que a gente falou, o Chatat fez 1 ano de idade, ou foi perdido e encontrado defeituoso, enquanto o dono não sacrificou o seu Chatat ainda, esses Chataot, eles têm santidade. Eles têm que ser levados para o pasto para que se defeituem, e aí depois a pessoa vai resgatar. Antes disso, eles têm santidade e é possível fazer Tmurá desses animais. Vamos entender melhor tudo isso na Gemara. Então, a gente fala que tem 5 casos que o Chatat é deixado para morrer. Por que a Mishnah diferenciou entre 3 casos e 2 casos? Então, deixa Psikalei, você falou Psikalei. Explica que os 3 primeiros casos da Mishnah, o filhote do Chatat, a Tmurá do Chatat
e o Hatat que o dono faleceu, a lei é sempre a mesma, o Hatat é deixado para morrer. Isso que a gente está falando no princípio. Já nos últimos dois casos, o Hatat que fez 1 ano, ou o Hatat que foi perdido e encontrado defeituoso, a lei vai depender se foi encontrado depois que o dono sacrificou ou antes. Então, por isso a Mishnah diferenciou. Lama linemitne gabe meilá, lama linemitne gabe tumurá. Temos essa Mishnah no nosso tratado de tumurá. E o tratado de meilá também traz essa Mishnah. Por que 2 vezes a mesma Mishnah? Então, Tana tumurá, vai dizer Tana tumurá, Tana meilá. Vai dizer Tana gabe meilá, meilá, Tana tumurá. Explica. O nosso tratado trouxe essa Mishnah por causa da lei da tumurá. E de passagem mencionou a lei da meilá. A gente falou Loninim, Moalim ou Moalim. E a Mishnah em Meilá traz isso por causa da lei da Meilá. E de passagem traz a lei da Tumurá. Amar Reish Lakish fala Reish Lakish. Hatat she'ibrash nata, ro'in ota כאילו עומדת בית הקברות ורואה. Fala Reish Lakish. Diferente do que a gente acabou de falar. Fala Reish Lakish. Se a pessoa, ele pecou, ele tem que trazer o Hatat. Santificou o Hatat, e o Hatat fez 1 ano de idade, o Hatat não é deixado para morrer, ele é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue, e aí ele pode ser resgatado. Teran, pergunta da nossa Mishnah. Sheivrash nata ve'avda ve'nimtzet balat mum, e machar shekipru be'ali meta. A Mishnah não falou assim, aparentemente. A Mishnah diz, o Hatat fez 1 ano de idade, e o dono já saiu da obrigação com o outro. O Hatat, esse Hatat que fez 1 ano de idade, tem que ser deixado para morrer. E Reish Lakish fala que não. Tem outra de Reish Lakish, uma prova contra Reish Lakish. Então, Amar Reish Lakish, Reish Lakish vai responder. Que está Reisha meta avda venimtzet balat mum. E machar shekipru balim meta. Fala Reish Lakish que não. Esse final, que diz que o Hatat é deixado para morrer, não se trata do caso de Ivrash Natá, que fez 1 ano de idade. Se trata do caso que o Hatat foi perdido e foi encontrado defeituoso. Mas no caso que o animal fez 1 ano de idade, ele é levado para o pasto, não é deixado para morrer. Então, como é que Reish Lakish vai explicar a sequência da Mishnah? O que disse Reish Lakish? Que esse final se trata só do caso que o Hatat foi perdido e encontrado defeituoso. Então, como é que ele vai explicar mais adiante a Mishnah? A Mishnah vai falar na sequência. Se isso aconteceu antes do dono sacrificar algum Hatat, então o Hatat que foi encontrado, ele vai ter que ser levado para o pasto. Vamos esperar que ele se defeitue, ele pode ser resgatado. Se a Mishnah se trata do caso que ele foi perdido e encontrado defeituoso, ele já é defeituoso. Porque ele vai ter que ser levado para o pasto e esperar que ele se defeitue, já é defeituoso. Então, parece da Mishnah que a Mishnah sim se trata do caso do Hatat que fez 1 ano de idade. Então volta a pergunta contra Reish Lakish. A Mishnah diz que se isso aconteceu depois que o dono sacrificou o Hatat, esse que fez 1 ano de idade, deixado para morrer, Reish Lakish não falou assim. Amaraba, Rabba vai explicar a Mishnah conforme Reish Lakish. Shavda venimtzet balat mum, over, imachar shekipru be'alim, meta. A Mishnah, quando diz que o Hatat foi perdido e encontrado defeituoso, é que o Hatat foi encontrado com um defeito temporário, o mum over. Então, disse a Mishnah, se isso aconteceu depois que o dono já sacrificou outro Hatat, esse Hatat com defeito temporário é deixado para morrer. Mas, se o Hatat foi perdido e encontrado com defeito temporário e o dono não sacrificou nenhum Hatat ainda, então esse que foi encontrado é levado ao pasto. Vamos esperar que ele se defeitue um defeito permanente. O sacrifício só pode ser resgatado se ele tem um defeito permanente. Mum kavua. Então disse a Mishnah, se o Hatat foi perdido e encontrado com defeito temporário, e foi encontrado antes do dono sacrificar algum Hatat, esse que foi encontrado é levado para o pasto até que ele tenha um defeito permanente e pode ser resgatado.
Então, Rabba explica a Mishnah como Reish Lakish, que se o Hatat fez 1 ano de idade, mesmo que isso aconteceu depois que o dono sacrificou o Hatat, esse Hatat que fez 1 ano é levado ao pasto. Isso que a Mishnah fala que ele é deixado para morrer, se trata do caso do Hatat que foi perdido e encontrado defeituoso. Vamos ver mais para frente o que acontece se o Hatat foi perdido e encontrado não defeituoso. Mas o caso aqui que ele foi encontrado defeituoso primeiro. Amarava, Stetchovot Badavar. Farava, rejeitando o que disse Rabba por 2 motivos. Primeiro fala, se o caso que a Mishnah se trata no final é esse que Rabba disse, o Hatat foi encontrado com um defeito temporário, a Mishnah poderia falar que o Hatat é levado para o pasto e vamos esperar que esse defeito temporário talvez se torne um defeito permanente. É mais provável que isso aconteça do que se ele sofre algum outro defeito permanente. A Mishnah deveria falar o caso mais simples. Falava mais. Porque a Mishnah traz o caso do Hatat que fez 1 ano de idade. Se não falou a lei dele. Em nenhum momento a Mishnah diz que esse Hatat é levado ao pasto. Em qualquer caso. Como disse Rabba e Reish Lakish, o final da Mishnah se trata só do caso que o Hatat foi perdido. Então por que a Mishnah trouxe esse caso do Hatat que fez 1 ano de idade se não falou nenhuma lei sobre ele? Ela amarava, por isso explicarava. Isso que a Mishnah veio dizer. Ivrashnata ve'avda, ou avda ve'nimtzet balat mum. A Mishnah sim se trata do Hatat que fez 1 ano de idade. Mas se trata que além disso o Hatat foi perdido. Então o Hatat tem 2 reiutot, tem 2 problemas. Primeiro que ele fez 1 ano de idade e depois disso foi perdido. Quando a Mishnah traz o caso do Hatat que foi perdido e foi encontrado defeituoso, também são 2 problemas, defeituoso e perdido. Então aí fala a Mishnah, Achar shekipru ha'be'alim meta. Quando shekipru ha'be'alim, teria titistae v'timacher. Aí fala a Mishnah, se o Hatat tem esses 2 problemas, 2 reiutot, e foi encontrado depois que o dono sacrificou outro Hatat, esse Hatat que foi encontrado é deixado para morrer. Se foi encontrado antes do dono sacrificar outro Hatat, esse que foi encontrado, ele é levado ao pasto, esperamos que se defeitue e pode ser resgatado. Explica Rava, Vetzarich lemitne imavda, gabe balat mum, vegabe ivrashnada. Rava pergunta e já responde. Por que a Mishnah tem que falar esses 2 casos? É o mesmo conceito. O Hatat tem 2 problemas. Ele foi perdido e fez 1 ano de idade, ou ele foi perdido e foi encontrado defeituoso. São 2 problemas. Para que falar 2 vezes a mesma coisa? Fala não é a mesma coisa. Deita na gabe shivrash nata havamina atamu demane ala avda mishum delo chazel milta. Fala, se a Mishnah só tivesse falado o caso que o Hatat fez 1 ano de idade e também foi perdido, eu falo, nesse caso, o Hatat é deixado para morrer. Porque o Hatat que fez 1 ano de idade, ele não serve para nada. Lo chazel milta. Ou seja, que o animal inteiro é problemático. O Hatat que fez 1 ano de idade, ele inteiro, o próprio estado dele todo é problemático com relação ao Hatat. Então eu vou falar, por isso o Hatat é deixado para morrer. Aval balat hum, deirom hum achazia, emalon teane leavda. Mas, poderia pensar errado, no caso que o animal tem um defeito, o problema é esse defeito. É algo específico, não é algo geral sobre o estado do animal. É um animal que tem um problema específico que é esse defeito, essa falha. Então eu poderia falar, nesse caso é mais leve do que o Hatat que fez 1 ano de idade. O Hatat que fez 1 ano de idade tem um estado geral errado, inválido para o Hatat. Já no caso que o animal tem um defeito, eu poderia pensar que isso é mais leve, porque é só algo específico, um detalhe problemático. Então eu poderia pensar que se o animal foi perdido e encontrado defeituoso, ele não é deixado para morrer. Fala a Mishnah que sim. Veita legabe balat mum, hatamu demane la aveda, mishon de lo chazel akravá. Se a Mishnah só tivesse falado o caso do defeito, ia falar, naquele caso só, o animal é deixado para morrer.
Porque um animal defeituoso não pode ser sacrificado para nada. Nenhum sacrifício pode ser defeituoso. Então poderá falar, por isso é mais grave. Se ele foi perdido também e encontrado defeituoso, ele é deixado para morrer. Mas, no primeiro caso, se a Mishnah não tivesse falado, eu poderia pensar errado. O animal foi perdido e encontrado depois de 1 ano de idade. Poderia pensar que não é deixado para morrer, porque tem sacrifícios que podem ter mais do que 1 ano de idade. O Hatat não, mas isso não é algo que se aplica a todos os sacrifícios, não é como um animal defeituoso. Então poderia pensar, esse caso é mais leve. Então, poderia pensar que nesse caso que o animal fez 1 ano de idade e foi perdido, ele não é deixado para morrer, porque se essa lei do animal que tem mais do que 1 ano de idade não pode ser sacrificado, não se aplica a todos os sacrifícios. Se aplica ao Hatat e a alguns outros, mas não todos. Poderia pensar errado que é mais leve, ele não é deixado para morrer, fala a Mishnah que sim. Tzricha. Pergunta contra isso. O Biamaravachi. Como podemos dizer que isso falou Rava? Então, em resumo, Rava disse, sabe quando o animal é deixado para morrer? Nesse caso de 1 ano de idade ou do defeito? O Hatat é deixado para morrer? Quando também ele foi perdido. Ele tem 2 problemas, 2 reiutot. Pergunta contra isso, Biamarava. A verdade é lá, ela loshma avedá. Disse Rava que se o Hatat é perdido à noite, não é considerado que ele foi perdido. Ser perdido é um problema para o Hatat se ele foi perdido de dia. De dia é um momento que ele pode ser sacrificado e ele foi perdido. Então isso é um problema quando isso aconteceu de dia. Se isso aconteceu à noite, então, não é permitido sacrificar nada à noite. Então fala, Rava, se o Hatat foi perdido à noite, isso não é um problema, porque ele foi perdido no momento que não podia ter sido sacrificado de qualquer forma. Então isso não é levado em conta. A pergunta é que se o Hatat ele fez 1 ano de idade, ele também não pode ser sacrificado. Por que então a gente leva em conta o fato de ele ter sido perdido? É como se ele foi perdido à noite. Fala que não. Lo dá-me a verdade de Leila, lo chaze lo legufa lo ledmei, aval ha, ni de legufa lo chaze ledmei chaze. Então fala que não, diferenciando. O sacrifício que foi perdido à noite, ele não pode ser sacrificado, e também o valor dele não pode ser sacrificado. Ou seja, quando o animal se torna defeituoso, podemos fazer o resgate, transferir essa entidade para dinheiro e comprar um sacrifício com o dinheiro. Mas à noite isso não é possível também. Não podemos sacrificar nem o próprio sacrifício, nem o valor dele com outro sacrifício, porque se trata à noite. Por isso falava, se o Hatat foi perdido à noite, isso não é levado em conta. Mas no caso de antes, o Hatat fez 1 ano de idade. Ele não pode ser sacrificado, mas o valor dele sim. É possível resgatar, como a gente falou, se tornou defeituoso, pode ser resgatado e compramos um outro sacrifício com esse dinheiro. Então, se o animal fez 1 ano de idade e depois foi perdido, é diferente do que se foi perdido à noite, porque foi perdido no momento que o valor poderia ter sido sacrificado. À noite não. Tanan. Mais uma pergunta para ela. Hashini ireachi istaev veimacher veiplut davav lenedavah. Essa Mishnah se trata do Yom Kippur. E como a gente sabe, no Yom Kippur se traziam 2 bodes para o Beit HaMikdash, faziam um sorteio. Um bode era Seir Hashem, era sacrificado. O outro bode era Seir Azazel, era jogado no abismo. O caso aqui é que fizeram o sorteio. Um bode foi sorteado para Hashem, outro para Azazel. E o bode do Azazel morreu. Então, esse bode para Hashem não pode ser sacrificado. Como a gente já vê, disse Rabi Yochanan, esse bode foi rejeitado. O bode para Hashem faz parte do serviço junto com o bode para o Azazel. Se o bode para o Azazel morreu, o serviço não foi feito, o bode para Hashem foi rejeitado, não pode ser sacrificado. Então, fala a Mishnah, ele é levado para o pasto, esperamos que ele se defeitue, ele pode ser resgatado. Lefisher Hadat Tzibur Meta. Explica a Mishnah por que ele não é deixado para morrer, porque se trata de um sacrifício de Hatat público. E o Hatat público nunca é deixado para morrer. Vamos fazer alguns dapim, uma fonte disso. A lei dos 5 Hatat Metot, 5 Hatat que são deixados para morrer, se trata só do Hatat do indivíduo, não do Hatat do povo.
Tudo isso é uma alahá de Moshe Sinai, uma lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu, e foi dita sobre o hatat do indivíduo. Então, Ad Meta. Primeiro de tudo o que se vê é que se esse hatat la Hashem fosse um sacrifício de uma pessoa, na mesma situação que esse hatat la Hashem, seria deixado para morrer. Mas fala Mishnah, não é deixado para morrer na prática, porque é um hatat do povo. É um korban tzibur, um sacrifício público. Continua o raciocínio. כשמתקפל, והשני שבזוג שני מתקפל. מדרכמה, עבדי כי עברה שנתה. Então continua com o raciocínio. Disse Rebbe Yochanan, quando Seila Azazel morreu, o hatat para Hashem foi rejeitado. Não pode ser sacrificado. Então é levado para o pasto. Vetama de tzibur, hadeachid meta. Então, esse hatat, Seila Hashem, tem um problema só, uma reiuta só, que ele foi rejeitado. Mesmo assim, fala a Mishnah, que se fosse o hatat do indivíduo, seria deixado para morrer. E Rava disse que somente se o hatat tem dois problemas, duas reiutot, ele é deixado para morrer. Na Mishnah você vê que se ele tem uma só, também é deixado para morrer. Ele foi rejeitado, é um problema só. Amalach dichuim lechud ve'avudim lechud. Fala que não. A rejeição, o dihui desse Seila Hashem é mais grave do que se o hatat foi perdido. Por quê? Maitam avudim date aleon dima mishtakhin dihuin lo adre mitrazian. Explica. Quando o Seila Hashem foi rejeitado, não tem como a situação melhorar. Não temos como fazer nada para melhorar a situação. Isso é mais grave. No caso que o hatat foi perdido, é possível melhorar a situação, encontrando o hatat. Então é mais leve. Depende de outra reiuta para que o hatat seja deixado para morrer. Viramos a página Gufa Amarava. Farava. Como a gente falou. Avudah de Laila, Loshma Avudah. Disse Rava, se o hatat foi perdido à noite, é como se ele não foi perdido. Porque ele foi perdido num momento que ele não podia ser sacrificado de qualquer forma. Então isso não é levado em conta. Pergunta Ariba Lema. Qual a opinião disse Rava isso? Vamos ver na sequência do Shiur, uma nova Mishnah, que traz uma discussão entre Rachamim e Rebbe. O caso da discussão é que a pessoa pecou, tem que trazer um hatat. Santificou o hatat A, perdeu ele, santificou o hatat B, encontrou o hatat A. Vai ter os dois hataot válidos para o sacrifício. Disse Rebbe, ele sacrifica um e o outro sobrou. O outro sobrou, o dono já saiu da obrigação com o primeiro hatat. O que sobrou, o segundo, é deixado para morrer. Disse Haramim que não. Esse hatat foi encontrado enquanto o dono estava obrigado ao hatat ainda. Ele poderia sacrificar esse hatat que foi encontrado. Então, nesse caso, mesmo que o dono sacrificou um deles, o outro não é deixado para morrer. Pode ser resgatado depois de que sofreu um defeito. Vamos ver melhor isso. A pergunta é, Rava falou essa lei, que o animal que foi perdido à noite é como se não foi perdido, falou isso conforme qual a opinião? Então, Ilema Liba de Rabaná, talvez conforme Chachamim. Pergunta, Mai Iri Avudah de Laila, Afilo Avudah de Yom, Nami, Dami Rabanan, Avudah Beshat Avrasha, Roa. Então, não pode ser que Rava disse isso conforme Chachamim, sobre o caso que Chachamim se tratam, porque conforme Chachamim, mesmo que o hatat foi perdido de dia, se ele foi encontrado antes do dono sacrificar o outro hatat, o hatat não é deixado para morrer. Como a gente falou, o dono perdeu o primeiro hatat, santificou o segundo e encontrou o primeiro. Nenhum hatat, conforme Chachamim aqui, é deixado para morrer. Então Rava não tem que falar essa lei que é só se o hatat foi perdido à noite. Ela liba de Rebbe, então vamos dizer que Rava falou essa lei conforme Rebbe. Que o quê? Adkan lo que amar Rebbe era a verdade de Yom, a verdade de Laila, a filho de Rebbe Modé, de Lereyazna. Então, a primeira explicação do que disse Rava é: Rebbe falou que se o sujeito perdeu o primeiro hatat, santificou o segundo e encontrou o primeiro, disse Rebbe, o hatat que sobrou é deixado para morrer. Isso é só se ele foi perdido de dia. No momento que ele poderia ter sido sacrificado, ele foi perdido. Isso é mais grave.
Mas se o Hatat foi perdido à noite, isso não é levado em conta. Então, fala Rebbe, nesse caso é como se o Hatat não tivesse sido perdido e não é deixado para morrer. Isso é uma forma de explicar o que disse Rava. Ele veio explicar melhor a opinião de Rebbe. E vai ter uma outra forma, Leolam Aliba de Rabbanan, que, conforme a segunda versão, Rava sim se refere ao opinião de Chachamim também. Ve'achabi ma'askina be'avda be'shat kapara. Então, conforme essa segunda resposta, Rava se trata de um outro caso. O Hatat foi perdido, o dono sacrificou o outro Hatat e depois encontrou o primeiro. Aí fala Chachamim, o Hatat que foi encontrado depois da Kapará, depois que o dono sacrificou o outro, é mais grave. Esse Hatat que foi encontrado é deixado para morrer. Aí falou Rava, Ad kanu kemer Rabbanan, aveda beshat Kapará, meta elaecha de ikara vedata bayom. Fala Rava, isso é só se o Hatat foi perdido de dia. Mas se ele foi perdido à noite, então é como se não tivesse sido perdido. Então fala Rava, mesmo no caso que o Hatat foi perdido à noite e encontrado depois que o dono sacrificou o outro Hatat, esse que foi perdido e encontrado não é deixado para morrer. Amarabai Naktina, fala Abai, a gente recebeu uma lei por tradição. Avedá velo gnuvá, avedá velo gzulá. Essa lei que a gente falou que o Hatat foi perdido, é só se ele foi perdido. Se ele foi roubado, ele não é deixado para morrer. Pergunta, Enhidame avedá. A partir de que momento a gente considera que o Hatat foi perdido? O que tem que acontecer para a gente falar que o Hatat foi perdido? Fala Belshaya, se o dono não sabe onde está o Hatat ou qual animal é o Hatat, ele foi perdido. Mesmo que ele tem dois animais, ele não sabe qual é o Hatat. Ele não sabe, então, ele não sabe qual animal sacrificar, é como se o Hatat foi perdido. Se fala Rebbe Yoshaya, Rebbe Yochanan amar achorei adelet, fala Rebbe Yochanan que não. Se, por exemplo, o Hatat está escondido atrás da porta do curral, o dono abriu a porta e não viu o Hatat, se o dono não sabe onde o Hatat está, mesmo que o Hatat está no curral, é considerado que ele foi perdido pelo dono. Então, Ibaleum, Henrique Amar, pergunta o que Rebbe Yochanan exatamente quis dizer. Achorei adelet udeleika de kachazela, aval abrai de kadechazela, lo havia avudá. Será que Rebbe Yochanan vai falar que nesse caso que o dono, e ninguém está vendo o Hatat agora, está atrás da porta, nesse caso é considerado que o Hatat está perdido, mas se o Hatat saiu do curral e tem pessoas que estão vendo esse Hatat, não é considerado que ele foi perdido, mesmo que o dono não sabe onde o Hatat está? Talvez é isso que disse Rebbe Yochanan, Odima achorei adelet de imeada nape, chazela ave avudá, pekoshken abrai de loka chazela. Ou talvez não, talvez Rebbe Yochanan quis dizer, mesmo num caso que o Hatat está atrás da porta do curral, que se o dono procurasse lá ele ia ver, é considerado que o Hatat está perdido porque o dono não sabe onde está. Então muito mais se o Hatat saiu do curral e o dono não sabe onde está, e não sabe onde procurar também, mesmo que ele procurasse em todo o curral não acharia o Hatat, muito mais nesse caso que é considerado que o Hatat está perdido. Então são duas formas de entender o que disse Rebbe Yochanan, tem que agora fica em questão. Amarav Pshita. Essa seguinte lei é clara. Avudá mimenu velo miroe lo have avudá. Se o dono não sabe onde o Hatat está, mas o pastor dele sabe, não é considerado que o Hatat foi perdido. Veikoshken avudá miroe velo avudá mimenu. Muito mais se o pastor não sabe onde o Hatat está, mas o dono sabe, não é considerado que o dono perdeu o Hatat. Avudá mimenu miroe vechad besof olam akirba. Mas pergunta a Papa, como ficaria nesse caso? O dono não sabe onde o Hatat está. O pastor responsável por esse Hatat também não sabe onde está. Mas tem alguém que sabe. Será que é considerado que o Hatat foi perdido ou não? Tem que o Agmará também deixa isso em aberto. Barafá pergunta a Papa. Avudá verimtzet bakos mal. O seguinte, a pessoa pecou, santificou o Hatat A, perdeu o Hatat A, santificou o Hatat B, levou para o Betamigdash,
o Hatat B foi abatido, o Cohen recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado, fez Kabbalat Da. E de repente aparece o Hatat A. Como é que fica a lei nesse caso? Então, Aliba de Man, com qual opinião vai essa pergunta? Ilema Aliba de Rebi, Hamar Avudah Beshat Afrashamet. Então, como a gente mencionou, vamos ver melhor também. Disse Rebi, mais ainda. Se o Hatat A foi perdido, o dono santificou o Hatat B, e o Hatat A foi encontrado, o Hatat tem que ser deixado para morrer. Mesmo que o outro Hatat nem foi abatido ainda como sacrifício. Então, muito mais no caso desses que já foi abatido e quando já recebeu o sangue, é claro que o outro Hatat vai ser deixado para morrer. Ela Kamibai Aliba de Rabanan. Então, a pergunta de Rav Papa é conforme Chachamim. Que o quê? Mi amrina que amre Rabanan beshat afrasha roa kodem shekabel dama bekos. Avalach asfira leon kol haomed lizor kezarok dam. Chamim falaram, se o dono perdeu o Hatat A, santificou o Hatat B e encontrou o Hatat A, ele não é deixado para morrer. Ele pode sacrificar qualquer um deles. Então, uma situação mais leve, fala Chamim. O que acontece se o Cohen abateu o Hatat B e recebeu o sangue do abate, fez a Kabbalah? O sangue está prestes a ser sacrificado. Será que nesse caso já vai falar Chamim? É como se foi sacrificado já e o outro Hatat é deixado para morrer. Talvez sim. O Dilma, Kama de Lois Darikda, Ki Aveda Beshat Afrasha Damia, Veraya. Ou talvez não. Talvez os Chamim vão falar. Na prática, o outro Hatat não foi sacrificado ainda. Então, talvez o Hatat que foi encontrado não é deixado para morrer. Essa é a questão. Beiga de Amri, tem uma outra versão da pergunta de Rav Papa. Leolam Aliba de Rebi. Conforme essa versão, a pergunta também é conforme Rebi. Qual é o caso? Que Kamibai a lei, que onde Kiber Dama Beshte Kosot. Veavad Echad Mem. Então, a segunda versão fala outra questão. A pessoa pecou, santificou um Hatat, levou para o Bet HaMikdash, o Hatat foi abatido, o Cohen recebeu o sangue do abate em 2 utensílios diferentes e perdeu um deles. O que acontece agora? Vamos ver melhor na sequência que não só o animal do Hatat não pode ser perdido, também o sangue e também o dinheiro que a pessoa santificou para comprar o Hatat. Tudo que tem a ver com o Hatat. Aqui a pessoa, o Cohen, recebeu o sangue do abate do Hatat em 2 utensílios e perdeu um deles. Então qual é a questão? Beribademan, e agora fala sobre qual opinião Rav Papa se refere. Então, Beribademan de Amar, Kol Sosech Haveru Dahui, Lotibai Alach. Tem uma discussão no seguinte caso. O Cohen recebeu o sangue do Hatat em vários copos, pegou um copo só e sacrificou o sangue no altar. O que acontece com os outros copos? Tem uma opinião que fala os outros copos podiam ter sido sacrificados, mas foram rejeitados. O Cohen sacrificou só o sangue de um copo. Então o resto do sangue se invalidou, tem que ser descartado. Shafech Ba'ama é jogado na Amá, num riacho que passava no Bet HaMikdash. Então, conforme essa opinião, a pergunta nem começa. Se num caso que o Cohen sacrificou um copo, ele fez a mitzvah, o resto do sangue se invalidou, muito mais o caso mais grave que se trata aqui, que um copo foi perdido. É claro que isso é problemático para o Hatat inteiro. Ou seja, conforme essa opinião, um copo de sangue influencia o outro. Então, muito mais se um copo se invalidou porque foi perdido, é claro que o resto do sangue também se invalidou. Mas tem outra opinião que fala que não, o Cohen sacrificou um copo de sangue, o resto não se invalidou. O resto é o Shiraim, é a sobra. Como se o Cohen pegou parte do sangue e sacrificou, o resto é jogado na base do Mizbeach, no Yesod. Então, conforme essa opinião, como fica a lei se um copo foi perdido? Então, talvez essa opinião fala, todos os copos poderiam ter sido sacrificados e o Cohen escolheu um copo, então o resto do sangue não se invalidou. Todos eram candidatos para serem sacrificados. É um caso mais leve. Avalacha, aleika. Mas no caso da pergunta, um copo foi perdido, não temos todo o sangue disponível,
parte do corpo do sangue foi perdido e se invalidou. E talvez nesse caso é mais grave e a perda de um copo de sangue afeta o resto. Ou de Maloshnal, talvez essa opinião fala cada copo é uma coisa diferente. O sacrifício de um copo não influencia outro, a perda de um copo não influencia o outro, talvez, ou talvez sim, nesse caso é mais grave, que não todo o sangue está válido nesse momento. Então talvez tudo se invalidou, tem que ficar na dúvida. Mas desde que começamos o novo Mishnah. Vamos ver vários casos, depois a gente vai chegar nesse debate entre Rebbe e Chachamim que a gente falou. Então, Mafrish Chatat ve'avda ve'ikriv acheret tachtea. Assim temos que ler. A pessoa pecou, santificou o Chatat A, perdeu o Chatat A, santificou o Chatat B e sacrificou também. Depois encontrou o Chatat A. Então, nesse caso, o Chatat A é deixado para morrer. Amafrish ma'od lechatato ve'avdu. A pessoa santificou dinheiro para comprar o Chatat. Perdeu esse dinheiro. Ve'ifrish Chatat tachteh. Ou ve'ikriv. E ele santificou um Chatat, sacrificou esse Chatat e depois achou o dinheiro. E o Lichem Le'amamelach. Então o dinheiro do Chatat tem a mesma lei do que o próprio Chatat. Nesse caso ele santificou o dinheiro para comprar o Chatat, perdeu, sacrificou o Chatat B e depois encontrou o dinheiro. Esse dinheiro foi encontrado depois que ele saiu da obrigação, é jogado no Mar Morto. Amafrish ma'od lechatat ve'avdu ve'ifrish ma'od acherot tachteh. A pessoa santificou dinheiro para comprar o Chatat, perdeu o dinheiro, santificou outro dinheiro. Ve'lo ispik likach Chatat mem ad she'imtzu ha'ma'od rishonot. E ele depois achou o primeiro dinheiro e não tinha comprado ainda o Chatat. Então ele santificou o dinheiro, perdeu, santificou outro dinheiro e encontrou o primeiro. Não comprou o Chatat ainda. Nesse caso, que ele nem santificou o animal, ele pega todo o dinheiro, compra um Chatat e com o troco ele dá para o Bet Amidash, dinheiro santificado. Vamos comprar o Lat Kaitz HaMizbeach com esse dinheiro. Hamafrish ma'od lechatato ve'avdu. Outra situação. A pessoa santificou o dinheiro para comprar o Chatat e perdeu o dinheiro. Ve'ifrish Chatat tachtehem. E ele santificou um Chatat. Lo yespik le'akrivah ad she'imtzu ha'ma'ot. Ele encontrou o dinheiro e não tinha sacrificado o Chatat ainda. Então, ele Chatat ba'almum. Na situação aqui, quando ele encontrou o dinheiro, o Chatat estava defeituoso. Então, quando ele encontrou o dinheiro, o outro Chatat não tinha como ser sacrificado de qualquer forma. Timacher ve'avim me'elo me'elo Chatat ve'asher iplun ledavah. Então, o Chatat sofreu um defeito e depois ele encontrou o dinheiro. Então, uma situação mais leve. Ele resgata o Chatat defeituoso, pega o dinheiro que ele achou, o dinheiro do resgate, compra um Chatat e com o troco ele dá para o Lat Kaitz HaMizbeach. Vamos ver como fica ali no caso que ele encontrou o dinheiro e o Chatat que estava vivo não tinha nenhum defeito. Mas no caso que estava defeituoso é mais leve, quando o dinheiro foi encontrado, o Chatat não tinha como ser sacrificado de qualquer forma, então ele pega o dinheiro do resgate e o dinheiro encontrado, compra um Chatat e com o troco dá para o Bet Amidash. Hamafrish Chatat ve'avda. Ele, nessa situação, ele santificou um Chatat e perdeu. Ve'ifrish ma'od tachtea. E ele santificou dinheiro para comprar um outro Chatat, para comprar o Chatat B. Ve'lo ispik likach mem Chatat. Ele não comprou ainda e achou o Chatat A. Ve'ri be'atmum. Mas nesse caso também o Chatat A estava defeituoso. Então, ele santificou o Chatat A, perdeu, santificou dinheiro para comprar o Chatat B, não comprou ainda, achou o Chatat A, defeituoso. Timacher ve'avim me'elo me'elo Chatat ve'asher iplun ledavah. A mesma coisa aqui. Resgata o Chatat A, defeituoso, pega o dinheiro do resgate, com o dinheiro que ele santificou para comprar o Chatat B, compra um Chatat, o troco, ele dá para o Bet Amidash para ledavah, o Lat Kaitz HaMizbeach. Hamafrish Chatato ve'avda ve'ifrish acheret tachtea. Outro caso, ele santificou um Chatat A, perdeu. Santificou o Chatat B. Lo ispik le'akrivah ad she'nimtzet harishonah. Ele não sacrificou o Chatat B ainda
e encontrou o primeiro. E no caso, os dois, A e B, são defeituosos. Então, a mesma coisa. Ele não tem como sacrificar nenhum deles. Quando ele achou o Hatat A estava defeituoso, e o Hatat B também estava defeituoso. Então, resgate os dois, pegue o dinheiro, compre um Hatat e com o troco dá para o lado de para que comprem sacrifícios de Olá, para que o altar não fique vazio, sem sacrifícios. Quando ninguém vem trazer. Amafrish Hatat ve'avda. Fala Mishnah mais. Ele santificou o Hatat A e perdeu. Ve'ifrish achelet achtea. Santificou o Hatat B então. Lo ispik la'akriva ad she'nimtzet harishona. Não sacrificou o B e achou o A. Aí os tentmimot. E no caso, os dois são válidos para o sacrifício. Ou seja, não são defeituosos. Então, como fica? Achad me'em tikarev, chatat ve'ashnia tamut diverebi. Farebi, um deles vai ser sacrificado, o outro é deixado para morrer. Farebi é um chatat que sobrou, o dono saiu da obrigação com o outro chatat, esse que sobrou é deixado para morrer. V'achachamim omrim, fala chachamim, el chatat meta, ela shenintzet me'achar shekibru ha'be'arim. Fala chachamim que não. Esse é o debate que a gente falou antes. O chatat que foi perdido só é deixado para morrer se ele foi encontrado depois que o dono sacrificou o outro chatat. Nesse caso, ele tem os dois para sacrificar, os dois são válidos, o que sobrou não é deixado para morrer. Assim também com relação ao dinheiro. Ele perdeu o dinheiro que ele santificou para o chatat e depois encontrou. Só é julgado no Mar Morto se foi encontrado depois que ele sacrificou o chatat. Sacrificou outro animal para o chatat, o dinheiro que foi encontrado depois é jogado no Mar Morto. Mas se ele encontrou o dinheiro antes dele sacrificar o chatat, não é jogado no Mar Morto. Ele pode usar esse dinheiro para comprar o chatat dele. Se ele já santificou um chatat, ele vai dar o dinheiro para o Bet HaMikdash. Para o Olat Kaitz HaMizbeach. Fala a Mishnah mais um caso. Uma frish chatat, varei balatmu. A pessoa santificou um chatat e esse chatat se defeituou. Mochra ve'avi bedameh acheret. Fala na cama, ele resgata esse chatat, transfere para dinheiro. Ele pode vender esse chatat, tem uma forma de resgate. Ele vai receber dinheiro em troca do chatat. E ele vai comprar um chatat com esse dinheiro. Agora fala na cama mais. O comprador pode abater esse chatat que ele comprou quando ele quiser. Rabbi Rabbi Shimon Omer, fala Rabbi Shimon, Im kreva shnia ad shelo nishcheta rishona, tamut shekvar kiplu ha'be'alim. Fala Rabbi Shimon que não. O vendedor santificou um chatat e se tornou defeituoso. Ele vendeu. Esse chatat que foi santificado pelo vendedor ainda tem a ver com o vendedor, fala Rabbi Shimon. Mesmo que o comprador ele é dono agora. Mas essa santificação tem a ver com o vendedor. Então fala Rabbi Shimon, se o vendedor ele sacrifica um chatat, saiu da obrigação com esse chatat, o chatat do comprador se invalidou. É o chatat que sobrou, depois que outro foi sacrificado no lugar dele. Então mesmo que foi vendido, fala Rabbi Shimon, primeiro o comprador tem que abater esse chatat que ele comprou, aí ele pode comer, e depois o dono vai sacrificar o chatat dele. Porque se o dono sacrifica primeiro, o chatat do comprador é um chatat que sobrou. E se invalida se não foi abatido ainda. Isso eu falei aqui a Gemara e a Mishnah. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos começar a Gemara. Vamos entender melhor as leis da nossa Mishnah, os conceitos, a discussão entre Rebbe e Chachamim, com muito mais. Amém.